Olá a todos e a todas, bom dia, boa noite, boa tarde, bem-vindo ao canal Geografia em Tudo, nosso canal que coloca tudo em geografia, ou geografia é tudo mesmo, né? Bem-vindos, meu nome é professor Eli e hoje nós vamos falar se aprofundar um pouquinho mais nos conceitos da geografia, especialmente, né? Espaço geográfico, paisagem, região, território e rede. Vamos lá falar um pouquinho desses conceitos e também falar das escolas geográficas que são muito importantes para nós, tá, gente? Muito importante, porque nós temos que definir. É uma ciência que precisa de algumas definições. Então, essa aula aqui também é um pouquinho pesadinha, tá? Mas a gente vai dar conta de tudo aqui, tá? Não tem problema nenhum, gente. Vamos dar conta de tudo, tá bom? Nós temos aí, aqui nós vamos lá começar, lógico, tem que começar pelo título, né? Conceitos da geografia, paisagem, lugar, região e território, tudo bem? E como a geografia é uma ciência sistematizada, com o tempo nós vamos achando um vocabulário próprio para ela, nós vamos achando uma metodologia, metodologias para a geografia, né? Algumas metodologias vão estar em todas as escolas, outras não, mas nós temos que, claro, escolher, dependendo do objeto de estudo, nós vamos ter que escolher uma metodologia, um método mais eficiente e mais eficaz, né? Então, tudo depende do nosso objeto de estudo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Nossos objetivos dessa aula aqui, compreender a importância dos conceitos básicos da geografia para a valorização da ciência geográfica como modo de análise da realidade. Específicos, perceber a complexidade na definição dos conceitos geográficos, diferenciar os conceitos da geografia, analisar as visões das principais escolas geográficas da nossa geografia, né? Então, como nós já falamos um pouquinho numa aula sobre a introdução, né, do que é geografia, então nós vamos falar também aqui sobre dar uma maior profundidade a esses conceitos, tá bom? Então, outro tipo de objetivo específico, né, é entender a importância da tentativa de definição dos conceitos geográficos, né? É importante porque eu tenho que criar ferramentas mais eficientes, né, para eu poder distinguir, conceitualizar, categorizar de modo mais eficiente para uma ação no ambiente urbano, no ambiente agrário, no ambiente rural-urbano, num território, numa rede, numa região. Então, por isso que eu tenho que ser mais eficiente e com vocabulário muito mais assim aprimorado. Então, por isso que é importantíssimo categoria e conceitos, tá bom, gente? Não pode perder isso de olhar, tá? Em todas as ciências, hein? Todas as ciências. Termos polissêmicos, né? O que é polissêmico? Nossa, vai falar, tanto na aula de geografia do que é geografia, nós temos várias conceituações, né? Ou vários assim, entendimentos do que é ciência. Cada uma, nós vamos cada vez mais cristalizando algumas mais eficazes, né? Superficialidade no estudo, vulgaridade no senso comum, então, tudo é geografia daí, né? Todo mundo pode falar com propriedade acadêmica de geografia? Não, o arquiteto fala de um jeito, né? O engenheiro civil fala de outro jeito, e o geógrafo tem o seu jeito de falar. O sociólogo tem o seu jeito, né? Então nós temos aí vários, mas nós temos que, em uma ciência, nós temos que procurar deixar a coisa mais cristalizada e mais unida. Nós podemos ter divergência, mas nós temos um campo sedimentado, isso que é importante, e sempre aberto, né? Para ter oxigenações, ter porosidades, mas que passe por um crivo científico. Pouco aprofundamento da geografia ensinada na escola. Mistura na utilização de escolas geográficas para explicar conceitos. Lacunas verificadas nos vários níveis de aprendizagem. Então, não importa só porque é ensino médio, nós vamos ver uma questão aqui de vestibular que exige uma definição das escolas geográficas. Vocês vão ver. Então, não é só porque eu ensino médio, eu não tenho que tratar, professor Eli, não tem que tratar a geografia com suas especificidades, tá? Então, por isso que é importante. Então, e acontece também, às vezes, até no ensino superior, então temos que tomar muito cuidado. Só diferenciando um pouquinho. Nós vamos trabalhar mais com conceito aqui, tá bom? Conceitos da geografia. É um debate muito
grande e vai nessa definição do que é conceito, o que é categoria na geografia. Aqui eu escolhi como conceito da geografia. Conceito, concepção ou ideia de algo, concepção de ideia, de noção, de imagem, conceituação, abstração, substância, essência, definição, conteúdo, caracterização, formulação de ideias por meio de palavras. Então, por exemplo, quando eu falo paisagem, todo mundo tem uma ideia já pronta de paisagem. Aí eu tenho que olhar a paisagem e ver se é urbana, rural, se é uma paisagem natural, se é uma floresta, se é dependendo de qual tipo vegetal, qual bioma. Então eu bato o olho, mas eu sei que é paisagem. Eu sei que território é um cercamento, uma fronteira, que é um dos componentes do Estado-nação. Então, mas agora eu tenho que ver qual que é o território de um Estado, de São Paulo, de Minas, o Estado-nação Brasil, o Estado-nação Argentina. Então, mas eu sei que é território. Está no conceito, né? Essa noção. Já a categoria, eu posso usar de duas formas. Eu posso dar uma hierarquizada, né? Nas coisas que eu quero falar. Ou existem categorias de modo científico. A categoria de modo científico é interessante. É uma categoria, um tipo especial de conceito, mais abstrato e estruturante, usado para organizar o pensamento científico de forma sistemática. São pilares que sustentam uma teoria. Uma categoria tem maior densidade explicativa. Por exemplo, o trabalho é uma categoria do ser humano. Então ele pode estar na geografia, na história, na sociologia, na filosofia. Então, cultura, uma categoria do ser humano. Olha que coisa interessante, né? Então, categoria é uma coisa mais abrangente, mais estruturante. Então, muitos autores da geografia mencionam que espaço é categoria, que lugar pode ser uma categoria. Então, tome cuidado. Mas existe uma discussão. Eu prefiro utilizar a palavra conceito. Conceito de lugar, conceito de paisagem, conceito de território, conceito de rede, tá? Espaço geográfico, tudo bem? É uma discussão. Eu estou aqui dando uma didática para isso, tá bom? Tentativa de uma definição. Agora nós vamos definir de modo mais assim, de modo mais científico esses conceitos. Olha que interessante. Lugar. A geografia sempre se interessou pelos lugares, ou seja, no sentido lato do termo, pelas porções da superfície do globo. Às vezes debruça-se sobre o tamanho, a escala desses elementos, o que leva à reflexão sobre a divisão da superfície terrestre, lugar, região e país. Muitas vezes é a própria natureza desses lugares e o seu conteúdo. Está vendo? É uma definição mais abrangente. Olha como eu gosto. Vamos dissecando esse conceito de lugar. Olha o próximo. O conceito de lugar é o responsável por relacionar o ser humano à superfície de modo mais localizado, íntimo, dependente, arranjado, tramado. O estudo do lugar oferece a possibilidade de demonstrar como uma ciência geográfica ilumina a trajetória do humano no espaço terrestre. Ele indica a dependência física, emocional, econômica, cultural imprescindível que o ser humano possui para com o espaço. Aquela coisa íntima, imediata, materializada. A natureza e seus elementos estabelecem limites, entretanto, a relação econômica, psicológica e afetiva é uma obra geográfica, dependente do trabalho humano, organização e produção. O lugar cria dependências que fazem as pessoas orbitarem em razão da família, do conforto, do reconhecimento, do pertencimento, da sobrevivência. Esse conceito oferece força de atração à localização, a qual combina grande parte de elementos de forma heterogênea e ideográfica. Quer dizer, o que é ideografia? Aquilo que pertence ao indivíduo e o diferencia de tudo, de outras coisas. Então são coisas ideográficas, assim, singulares, tá bom? Então um lugar faz isso. Recordando Milton Santos, nosso mestre, ele diz: o sentimento de pertencimento a um determinado lugar constrói uma introspecção de valores que condicionam o modo de vida dos indivíduos. O lugar, então, é a materialização imediata do indivíduo. Lugar, conceito essencial para a materialização da vida. Os eventos e fenômenos econômicos impõem características trazidas de suas mais diversas origens locacionais, mas ganham contornos e novas combinações quando se materializam na menor escala das categorias ou conceitos geográficos.
Santos, 2014, resume o conceito, a força de um lugar, a composição e complexificação e determinação dos eventos. O autor afirma claramente a imprevisibilidade da espacialização dos eventos no lugar. Então, vamos imaginar que existe uma ideia que pode ser universal. A hora que bate num ponto específico da Terra, vira lugar. Vira uma coisa ideográfica, singular, única. Ela fica toda ela configurada de modo diferente. Isso é lugar. Isso é lugar. Porque o que vai mexer com cultura, vai mexer com ideologia política, religião daquele lugar, o clima, a vegetação, tudo isso. Então, pode ter um evento universal, mas quando eu tenho que colocar ele num espaço imediato, ele vai ser transformado. Esse ponto o mais íntimo é o lugar. Olha o Milton Santos falando que interessante. O lugar é a oportunidade do evento. Este, ao se tornar espaço, ainda que não perca suas marcas de origem, ganha características locais. Único, né? É como se a flecha do tempo se entortasse no contato com o lugar. O evento é ao mesmo tempo deformante e deformado. Por isso fala-se de imprevisibilidade, uma coisa complexa do evento. E que rico chama de autonomia a possibilidade no lugar de construir uma história de ações que seja diferente do projeto dos atores hegemônicos. E esse é o grande papel do lugar na produção da história e apontá-lo à grande tarefa dos jovens nesse fim de século. Quer dizer, que coisa interessante a valorização que o Milton Santos dá para o lugar. O lugar é o ponto de existência do ser humano. Então, por isso que eu quis falar um pouquinho mais de lugar, porque às vezes a gente deixou ele muito de lado e ele foi reconduzido, foi construído como um conceito importante da geografia, na geografia cultural. Geografia que fala de pertencimento. Então, mas é a materialização da existência do ser humano. Indo para a paisagem, daí deixa uma coisa muito mais fácil para a gente definir. A paisagem é a extensão geográfica que apresenta uma visão de conjunto, ou uma visão de conjunto de um determinado ponto. A paisagem é o que vê de um país, de um meio geográfico. Não é apenas uma realidade, mas a representação da realidade, que é percebida, de uma forma diferente para cada indivíduo. Então, quando eu olho o Cristo, a paisagem do Cristo Redentor, ou a paisagem num perfil paisagístico de São Paulo, cada um tem a sua interpretação. Mas alguns elementos eu posso citá-los, que eu vou comparando com o que você diz, o que eu digo. Mas a paisagem está ali materializada, é um campo de visão. Região, nós já falamos na outra aula de conceitos, designa as entidades geográficas de dimensão muito variável, resultante da delimitação de um espaço em função de vários critérios. Então pode ser um critério político, critério natural. Então isso daí, o pesquisador, você que escolhe. A empresa que escolhe, essa região só pode vender esse tipo de guaraná, essa região só pode vender esse tipo de comida. Então a empresa vai estar criando suas próprias regiões comerciais. Mas tudo isso depende de um negócio chamado rede. A rede é a estrutura da região. A rede é o esqueleto da região, que ela pode ser mais densa, deixar muito mais aglomerado aquilo. Então tem uma região com critério que eu escolhi, esse critério antrópico, né? Eu escolhi, ela pode ser densificada. Pode ser uma região metropolitana. Região metropolitana de São Paulo, você vê que tudo é aglomerado. Daí vai para a região metropolitana do Rio de Janeiro, tudo aglomerado e assim por diante. Uma rede de transporte apresenta-se como um conjunto de eixos de circulação, redes pelas quais pessoas, informações, capitais e bens percorrem uma certa unidade geográfica, origina uma malha, um quadriculado no espaço, e caracteriza pela natureza de ligações que estabelece entre os nós de comunicação, fluxos, conectando-se mais ou menos diretamente por linhas que podem ser classificadas como eixos de comunicação, se apresentarem certo poder de polarização e organização do espaço envolvente. Uma coisa interessante, então a estrutura, pensa no esqueleto, rede. Né? Essas redes podem ser materiais, como rodovias, ferrovias, dutos, cabos, internet, ou imateriais, como fluxos de capital, dados, decisões políticas, relações culturais. A geografia busca entender como essas redes são construídas, organizadas e utilizadas
para que propósito que elas são, né? E como elas reproduzem desigualdades ou favorecem integrações, dependendo da lógica que a sustenta, técnica, econômica, política ou social. Então, a rede ela pode ser usada só para uma empresa, mas uma rede importante de transporte seria o transporte público. Então, o geógrafo tem que bater o olho e falar assim, como que essa região tem o fluxo dela? Será que a população está tomando posse dessa rede? Ou é só a mercadoria? Só é o dinheiro? Só é a intencionalidade da empresa ou do poder político de um partido político ou de um governo? Então, o geógrafo vai ver o que é rede. E um dos conceitos que hoje nós estamos discutindo bastante, mas que nós definimos no ensino médio mais ou menos desse jeito, por esse jeito, né? Território, espaço apropriado de visão administrativa, espaço nacional delimitado por fronteiras, todo espaço socializado apropriado pelos seus habitantes, qualquer que seja seu tamanho. Só que território, agora nós estamos também, não só por poder político do governo brasileiro, do governo paulista, do governo mineiro, não. Hoje, território, às vezes, é relacionado a poder, mas pode ser um poder paralelo. Por exemplo, existem muitos bairros de São Paulo, bairros do Rio de Janeiro, onde cidades médias, que mais o narcotráfico manda, que mais, por exemplo, um grupo criminoso manda do que o próprio Estado. Então, primeiro o habitante tem que obedecer o grupo criminoso e depois o Estado. Então, isso é poder. Então, tem poderes paralelos aí, né, que estão dentro desse espaço, que é um território, pode ser um território cultural, um território religioso e assim por diante. Tá? Então, território é poder. De modo mais amplo, território é um poder nacional. Território mais amplo. Mas, hoje nós trabalhamos com a ideia também na geografia de poder, mas poderes paralelos. Poderes aquém do poder estatal. Tá bom? Então, aqui eu quero mostrar para vocês como cada escola está vendo os conceitos. Por exemplo, na escola clássico tradicional, a região e a paisagem são muito valorizados. Conjunto dos elementos que formam a região. Visão de unicidade. Lugar, sinônimo de localização, não constituía um conceito científico. Ainda não, só foi lá na cultural. Região, síntese de elementos físicos e sociais, com integração. Região, uma paisagem diferenciada. Ciência regional, geografia regional. Uma coisa interessante. Então, para a geografia clássica, ela é muito importante, a região. O território é a base para as relações entre espaço e poder desenvolvidos pelo Estado. Quem mais pensou nisso foi um dos pais da geografia moderna, chamada Friedrich Hatzel, que ele fez uma expressão chamada geografia política, tá? Ele que usa isso, tá? Friedrich Hatzel, um alemão prussiano, e depois a Prússia vira a Alemanha, né? E o espaço geográfico não era uma categoria, um conceito central de análise, pois os geógrafos trabalhavam principalmente com os conceitos da superfície da Terra. Então, é geografia e paisagem da geografia tradicional. Olha o que Manuel Corrêa de Andrade fala da geografia tradicional. A geografia tradicional, em suas diversas versões, privilegiou os conceitos de paisagem e região. Em torno deles, estabelecemos a discussão sobre o objeto da geografia e sua identidade no âmbito das demais regiões, ciências. Assim, os debates incluíam conceitos de paisagem, região natural e região paisagem, assim como paisagem cultural, gênero de vida e diferenciação de áreas. Essa geografia, a clássica, que é do século XVIII, do século XIX até a Segunda Grande Guerra Mundial, essa geografia foi a que mais recebeu influência. Como nós falamos do romantismo, do positivismo, do neocantismo. Então, toda essa geografia ela foi influenciada por várias linhas filosóficas e ideológicas. Então, e também em um momento em que também a economia estava se formando para uma economia neoclássica. Mas também numa era que tinha a Era dos Impérios, lembrando do Eric Hobsbawm, né? Ou se não, a Era do Cientificismo, né? Então, nós temos que ver o neocolonialismo. Então, é uma ciência meio que fazia uma descrição para as metrópoles das suas colônias. Então, muito mais interessado em região, como que o ser humano, a espécie humana está na sua região, nessa construção, e também na paisagem. Outro autor muito importante é chamado o Vidal de Lablache, que era o francês. Então, teve um francês nos anos 20, Lucien Lefebvre,
que era historiador e também geógrafo, mas mais historiador, que fez uma obra que ele vai falar que existia o possibilismo, que o homem poderia usufruir da sua inteligência para o possibilismo, que era mais geografia francesa, e do determinismo, não. O meio ambiente determina a vida. Isso daí, gente, foi feito posteriormente da existência do Friedrich Hatzel e do Lablache. Então foi mais um conflito entre nações, entre a ciência francesa e alemã, do que o que os autores realmente fizeram em suas obras, tá? Então, quando fala de Lablache, vamos imaginar que ele tinha uma carga possibilista, mas entendia que era importante o determinismo, ou determinações da natureza. O Hatzel, ele tinha uma carga, um trabalho em cima das determinações da natureza, das determinações culturais, das determinações econômicas, mas também sabia que existia a possibilidade de uma formação política, de geografia política para cada civilização. Então, quem inventou isso foi posteriormente a existência deles. Tá? Então tem que tomar muito cuidado desse negócio de possibilismo e determinismo. Muito cuidado, até para vocês, meus alunos do ensino médio, tá? E depois vem a geografia quantitativa, aquela pura matemática. Eu quero mostrar que a geografia ela é uma ciência, mas tem que ser provada na matemática, na modelagem. A paisagem, campo de visão das redes funcionais, elementos técnicos que modela, padroniza a paisagem. Então eu pego a paisagem e vejo como ela é funcional. Eu vou fazer uma analogia assim, eu boto o olho e ver como é uma estrutura industrial, isso é uma estrutura só de logística, uma estrutura de comércio. Opa, então essa paisagem é uma rede funcional, que eu estou batendo o olho, estou sabendo que está acontecendo nos sistemas técnicos que estão presentes nessa paisagem. O lugar, o sentido de localização só, vira quase um sinônimo de local. Localiza aí mapa, faz a matematização da cartografia e pronto. Região, área definida a partir de critérios de homogeneidade ou de relações funcionais, modelos. Então eu crio um modelo de transporte, uma rede de transporte, a geografia quantitativa vai fazer isso, uma rede de energia, uma rede de comunicação, então eu coloco no modelo para ser replicado no mundo inteiro. Isso é um problema, porque às vezes quando eu pego um modelo francês, talvez esse modelo não esteja na ideografia, na singularidade do Brasil, que é um país subdesenvolvido, por exemplo. Né? Território, frágil enfoque. Então eu estou pensando mais em região mesmo modular, de modelagem matematizada, para eu fazer aferição e medição de fluxo, de energia, de gasto energético, de gasto econômico e assim por diante. Né, para eu replicar e fazer intervenção em vários lugares. Né? E o espaço geográfico, o conceito do espaço é central. Né? Então, a organização espacial é baseada na lógica matematizada, que estabelece padrões e modelos de distribuição espacial. Isso ajudou muito, gente, muito para o governo, porque teve um crescimento a partir dos anos 30, 40, pós-Segunda Guerra Mundial, da engenharia, das técnicas, da informática. Então, e daí tem o crescimento da intervenção do Estado. Então o Estado planejador utilizou muito a geografia quantitativa. E uma das partes da geografia que foi muito auxiliada também foi a geografia econômica, com muita estatística também, e fazendo essas modelagens. Mas só que passaram um pouco o trator em cima sobre o espaço geográfico e geográfico. Então tem que tomar muito cuidado com isso também, tá? E depois o espaço aparece pela primeira vez na história, Manuel Correia de Andrade falando, como conceito-chave da disciplina. O conceito de paisagem é deixado de lado, enquanto de região é reduzido ao resultado de processo de classificação de unidades espaciais segundo procedimentos e agrupamentos de divisão lógica, matematizada, com base em técnicas e estatísticas. Lugar e território não são conceitos significativos na geografia teorético-quantitativa. Tá? Então, foi a gente chamava uma ciência burguesa, uma ciência do Estado burguês para fazer a intervenção. Interessante esse pensamento, tá? E na geografia crítica, né, a paisagem em campo de visão em constante produção e transformação. Não é algo apenas descritivo, demonstra a dialética atual e do passado. Opa, dá para eu bater o olho numa paisagem e saber quem que é pobre e quem que é rico. Olha só, que mostra também toda essa dinâmica, por que ocorreu isso. Então eu vou ver por que está ocorrendo isso. Não teve tanta importância o lugar.
Então eu estava pensando mais numa transformação coletiva entre classes sociais. A região, o estudo regional ficou em segundo plano, pois o empirismo regional é relacionado à visão tradicional, uma coisa mais burguesa, de Estado burguês, de Estado liderado ou feito por uma liderança da classe, especialmente hegemônica, a classe que explora. Então, a região, estão fazendo isso para eu melhorar o capitalismo e não criticar o capitalismo. Né? E o território ele ganhou um fator relevante porque tem um significado agora de relação de poder entre países e países, estados e estados, cidade e cidade, dentro da própria cidade, de relação de poder. Então tem esses territórios interessantes. E que com a força desses países desenvolvidos, por exemplo, traz aquele conceito da divisão internacional do trabalho, onde os países ricos exploram os países pobres. Então isso é pura geografia crítica marxista, hein? Espaço geográfico, o espaço é um produto social, reflete o processo de conflitos sociais e mesmo tempo que influi neles. Uma coisa interessante. Então agora eu penso o espaço como um lugar de materialização de conflito. E eu posso agora saber o que está acontecendo nesse espaço, né? Muito interessante. Manuel Cunha de Andrade fala no âmbito dos debates e o espaço reaparece como conceito-chave. Debate-se de um lado se a obra de Marx, o espaço está presente ou ausente, e de outro, qual a natureza e o significado do espaço. Então a gente fala muito em produção do espaço, não de organização de espaço. Estou organizando para quem? Não, está sendo produzido através do trabalho, e esse trabalho às vezes está sendo explorado por uma classe social. Então daí eu faço, dependendo da minha força, materializo essa exploração no espaço, deixando bairros afastados, periféricos, mais que o trabalhador mora, e deixando bairros mais privilegiados para apenas a classe dominante. Então foi muito importante na criação de métodos e metodologias, viu, gente? Muito importante. E a geografia humanista e cultural. Paisagem, percepção, influências, acabamos de falar, né? Coisa cultural, valorizou demais, voltou a valorizar a paisagem e o lugar. Primeira vertente da geografia a fazer uso da palavra lugar como um conceito científico, porção do território de valor subjetivo, valor individual. Uma coisa mais linda, o indivíduo tem importância. Região, área agrupada não apenas com base em critérios econômicos e políticos administrativos, mas também com um espaço de identidade, pertencimento, lugar ampliado. Que legal? Um lugar ampliado. Tem a região da Caipirolândia, a região do norte de Minas, do sul de Minas, e assim por diante. Mas tudo isso tem o seu valor cultural. A gente sabe que tem uma diferença cultural, né? Os gaúchos, né? Os gaúchos do Rio Grande do Sul, os gaúchos da Argentina, os gaúchos do Uruguai, assim por diante, né? E aí por diante, tá? E o território não utiliza com afinco esse conceito, pois tendo como objeto de estudo os valores e atitudes relacionados ao espaço e à natureza, não valoriza diretamente as relações de poder, né? E daí no espaço geográfico é o espaço vivido, vivenciado, a memória dos lugares, é uma coisa linda, né? Então tem que ter espaço para tudo, tem que ter um olhar para tudo. Eu posso ter um olhar coletivo, um olhar de uma aglomeração enorme, mas também eu tenho que cuidar do indivíduo. Isso cada escola geográfica vai ter a sua. O marxismo ele veio basicamente nos anos 60 e 70 e ele se torna uma figura interessante e veio para ficar. E também a geografia cultural veio para ficar a partir dos anos 70, então não tem jeito, né? E nós vamos ver na aula de dos princípios que nós temos um resgate de muitas formas de fazer a ciência geográfica que foram usadas na escola tradicional e na escola teorética, por exemplo. Tá? Então isso é importantíssimo. Tá? Contrariamente às geografias crítica e teorética, por outro lado, a geografia humanista está assentada na subjetividade, na intuição, nos sentimentos, na experiência, no simbolismo e na contingência, privilegiando o singular, coisa linda, e não o particular ou universal. E ao invés da explicação, tem na compreensão a base de inteligibilidade do mundo real. Por isso que eles têm que usar muito, a geografia cultural usa muito o existencialismo, a fenomenologia, usa o estruturalismo, né? Então usa de várias outras
outras formas, métodos científicos já aceitos, né? É para olhar o ser humano dentro do espaço. Tá bom? Isso é muito importante. Vamos lá para o próximo exercício, né? Essa aula é um pouquinho, como eu falei para vocês, é um pouquinho maior, mas a gente tem que falar sobre essas escolas e os conceitos, tá? Sempre na aula com o seu professor, com a sua professora, eles vão dar um tratamento muito mais amplo para essa matéria. Isso aqui para a gente começar a discutir, tá bom? Relacione corretamente as correntes de pensamento geográfico às suas, olha lá, o estadual do Ceará, que legal, suas devidas características, numerando a coluna 2, de acordo com a coluna 1. Vamos lá? Geografia humanista, cultural, crítica radical, tradicional e quantitativa. Vamos ver, hein? Em sua concepção dos estudos da paisagem, da região e do meio, privilegia a oposição entre o determinismo e o possibilismo. Oh, o exercício entregou. Gente, cuidado, não existe só. Lembra que isso foi uma criação posterior. Aquela coisa bem fechada desse conflito entre possibilismo, que o humano tem a possibilidade de resolver tudo na natureza, e o determinismo. Não, o humano é determinado pelo meio. Tem que tomar cuidado com isso, né? Mas isso daqui eu já sei que é tradicional. Matamos exercício, eu acho que é aí. Prioriza as representações da ordem simbólica que estruturam uma atitude e uma concepção dadas em relação ao espaço de referência. Nossa, simbólica, gente. Simbólica. Tá com uma cara de quando fala de coisas simbólicas de lugar, de cultural. Vamos ver. Destacou a clareza, a simplicidade, a genialidade, a exatidão como principais condições de análise do espaço, fazendo uso da estrutura lógica para desenvolver o trabalho científico. Geografia quantitativa. Geografia quantitativa. Conclui que o espaço tem um papel tão ativo quanto os outros elementos das esferas e da reprodução social, fazendo parte da dialética que o funda. Falou em dialética de produção, gente. Tá com cara de geografia crítica marxista radical. Então, eu acho que fica 3, 1, 4 e 2. Né? 3, 1, 4, 2. Vamos lá ver? Vamos lá ver? 3, 1, 4 e 2. Aí sim. Tá vendo como cai esse exercício, gente? Espero que tenham gostado da nossa geografia em tudo. Uma aula um pouco mais longa, com exercício, cai mesmo esses exercícios aí, gente. 1, 2, mas às vezes faz uma diferença danada. E sejam sempre bem-vindos e bem-vindas à nossa geografia em tudo. E continuamos com nossas aulinhas. E na próxima aula é princípios. Depois que você assistiu essa aula, vai para os princípios da geografia, tá, gente? Que é uma aula mais curtinha, mas a gente tem que falar das nossas ferramentas. Um grande beijo, gente amada. Sempre estudando aí, gente. Lembra, vai lá na aula também de como estudar, pra gente fazer a nossa rotina aí. Até mais, gente.